No âmbito do direito penal, a aplicação da lei penal no tempo e no espaço constitui tema fundamental para a garantia da segurança jurídica e da proteção das liberdades individuais, pois estabelece limites ao poder punitivo do Estado. A lei penal no tempo é regida principalmente pelo princípio da irretroatividade da lei penal mais severa e pela retroatividade da lei penal mais benéfica, ambos decorrentes diretamente do princípio da legalidade. A irretroatividade significa que uma lei penal nova não pode alcançar fatos ocorridos antes de sua entrada em vigor, quando for prejudicial ao réu, impedindo que o Estado altere as regras do jogo depois da ocorrência do fato criminoso. Trata-se de garantia essencial contra abusos estatais e instrumento de previsibilidade normativa, assegurando que ninguém seja punido por conduta que não era crime à época de sua prática, nem receba pena mais grave do que a prevista anteriormente. Em sentido oposto, a retroatividade da lei penal mais benéfica constitui exceção expressamente admitida, permitindo que a lei nova, quando favorecer o réu, seja aplicada inclusive aos fatos anteriores à sua vigência. Essa retroatividade pode ocorrer tanto antes quanto depois do trânsito em julgado da sentença condenatória, alcançando inclusive a fase de execução penal. Assim, se uma lei posterior reduz pena, extingue o crime, modifica regime de cumprimento ou cria causa de extinção da punibilidade, ela deve retroagir para beneficiar o condenado. Trata-se de expressão do princípio da humanidade das penas e da prevalência da dignidade da pessoa humana no sistema penal. Outro ponto essencial é a definição do tempo do crime. O ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da atividade, segundo a qual considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Isso significa que, para fins de aplicação da lei penal, importa o instante em que o agente realizou a conduta, e não quando o resultado se produziu. Essa definição tem consequências práticas relevantes, especialmente nos crimes permanentes, continuados e nos casos de sucessão de leis penais no tempo. Quanto à aplicação da lei penal no espaço, a regra geral é o princípio da territorialidade. Segundo ele, aplica-se a lei penal brasileira aos crimes cometidos no território nacional, independentemente da nacionalidade do autor ou da vítima. O conceito de território, entretanto, não se limita ao solo físico do país, abrangendo também o espaço aéreo correspondente, o mar territorial e as embarcações e aeronaves brasileiras, públicas ou privadas, quando em determinadas condições previstas em lei. Essa ampliação decorre da necessidade de assegurar a eficácia da jurisdição penal estatal. Todavia, a territorialidade não é absoluta. A própria legislação prevê hipóteses de extraterritorialidade, nas quais a lei penal brasileira pode ser aplicada a fatos ocorridos fora do território nacional. A extraterritorialidade pode ser incondicionada ou condicionada. Na modalidade incondicionada, a lei penal brasileira incide independentemente do preenchimento de requisitos adicionais, como ocorre nos crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República, contra o patrimônio ou a fé pública da União, ou ainda nos crimes praticados por brasileiro contra a administração pública estrangeira, quando previstos em tratados internacionais. Já na extraterritorialidade condicionada, a aplicação da lei penal depende do atendimento de requisitos específicos, como a entrada do agente no território nacional, a dupla tipicidade, ou seja, que o fato também seja crime no país onde ocorreu, e a inexistência de julgamento definitivo no exterior. Esses mecanismos demonstram que a aplicação da lei penal no tempo e no espaço não é meramente técnica, mas constitui instrumento de limitação do poder punitivo estatal e de proteção das garantias fundamentais.
Ao estabelecer critérios objetivos para definir qual lei deve ser aplicada e em que circunstâncias o Estado pode exercer sua jurisdição penal, o sistema jurídico busca equilibrar a necessidade de repressão ao crime com a preservação dos direitos individuais, assegurando previsibilidade, coerência normativa e respeito aos princípios constitucionais que estruturam o Estado democrático de direito.